a sua presença santa e gloriosa. Antes de nós começarmos aqui no estudo, o irmão vai preparar aqui no telão, já pode colocar a imagem. Vamos orar, né? Amém. Um pouco aqui pela palavra. Deus maravilhoso e santo, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua casa, por esta igreja, Senhor Deus, que ela é tão abençoada, Senhor Deus, tão abençoada na minha vida, eu creio que na vida dos meus irmãos também, esta igreja que nós amamos, respeitamos, na onde o Senhor tem colocado a cada um de nós para cultuarmos o teu nome, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Pai, como é bom estar na tua casa, Senhor, estar na tua presença. Como é bom, Senhor Deus, poder entrar por essas portas e poder ouvir a mensagem da graça, a mensagem do Evangelho, estudos da tua palavra que o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, aqui neste lugar, tem ensinado a cada um de nós, não só através da minha vida, porque quem sou eu, ó Pai, mas na vida de cada irmã que sobe neste altar para ministrar a tua palavra, tem sido instrumento, Senhor Deus, de poder em tuas mãos, e nós temos sido preenchidos, Senhor Deus, com a tua presença santa e gloriosa. Aprendemos na tua palavra que nós devemos nos encher com o teu Espírito Santo. E o teu Espírito Santo, ele trabalha no meio da igreja de uma forma gloriosa, de tantas formas, de tantas maneiras, Senhor. E que nesta noite, meu Pai, através deste estudo, o teu nome seja glorificado neste lugar. Nós precisamos aprender a ouvir, nós precisamos aprender a tua palavra, a meditar, Senhor. É bom nós estarmos aqui no domingo para recebermos uma palavra avivada, uma palavra rema que venha de encontro às nossas necessidades, onde o Senhor traz revelações gloriosas, Senhor Deus, para cada um de nós. Amém. Mas aprendemos também que no momento de ensino, Senhor Deus, nós colocamos o nosso coração aberto na tua presença, a nossa mente, os nossos ouvidos, para aprender da tua palavra, Senhor. E como é bom aprender da tua palavra. Nós aprendemos, Senhor Deus, na Bíblia Sagrada que Jesus ensinava a todos. E ele ensinava com poder, com autoridade, com ousadia, Senhor, que até o mais excelente teólogo que havia naquela época ficava perplexo diante do poder, da autoridade que Jesus tinha para ensinar. E eu creio, ó Deus amado, que este poder, esta unção está disponível para as nossas vidas nos dias de hoje, Senhor Deus, em todas as igrejas, no Brasil afora, nas nações. O Senhor tem levantado homens e mulheres cheios do teu Espírito Santo para poder ensinar a tua palavra. E sobre o Brasil há uma promessa, Senhor, há uma promessa de avivamento. E o Senhor tem falado comigo, eu acredito que tem falado com vocês. De uma maneira diferente, ele tem dado a oportunidade para a igreja também falar. Então, se alguém quiser falar alguma coisa referente a este estudo, os irmãos fiquem na liberdade. Eu desço, vou aí conversar com vocês, porque às vezes uma dúvida que você tem é uma dúvida que a igreja tem também, né? E às vezes tem uma pessoa aqui que tem a vergonha de perguntar, e tem uma pessoa que está com a dúvida, já tem mais ousadia, vai lá, pergunta, e desta forma nós vamos conversando. Tem um autor
cristão que eu gosto muito, se você perguntar para mim, Ney, qual que é o seu autor cristão preferido? Eu vou falar que é um americano chamado Charles Schindel. Alguém já ouviu falar nesse autor? Charles Schindel, pastor, eu sei que já tem alguns livros. Ele escreveu uma série de estudos fantástica sobre alguns personagens da Bíblia que chama a série Heróis da Fé. Né? Talvez você já tenha conhecido pelo nome, Heróis da Fé. Alguém já ouviu falar nessa série de livros? Heróis da Fé? Ó, bastante gente, glória a Deus. Acredito que todos os livros, né, tem um livro que fala sobre Davi, outro fala sobre José, outro fala sobre Moisés, outro fala sobre Elias, outro fala sobre Jesus, sobre Jó. E alguns desses livros eu já li pelo menos 3 vezes, né? Elias, que é o menorzinho, eu já li umas 3, 4 vezes, porque é muito bom. E tem um livro que ele escreveu sobre Jó, que é o maior. É dessa grossura o livro. E sobre Jó, sobre o livro de Jó, sobre a história de Jó. E eu estou contando isso por quê? Porque ele conta que quando ele se colocava ali para escrever esses livros, né, a igreja era o feedback dele. Por quê? Porque aquilo que ele preparava para escrever no livro, os capítulos, os tópicos, ele pregava no domingo na igreja, né? E o livro de Jó, ele ficou, eu não me lembro agora se foi 6 ou foi 8 meses. Todos os domingos pregando Jó na igreja. Vocês imaginam, né? E quando chegou no último dia que ele chegou para a igreja e falou, igreja, hoje é o último dia que eu vou ministrar sobre Jó, estamos encerrando. A igreja se levantou, começou a aplaudir, e foi eufórico, né? Aí ele se pergunta, né? Eles aplaudiram porque estão gostando do estudo ou porque, graças a Deus, acabou esse estudo, né? E foi algo meio engraçado que chamou minha atenção, eu queria passar para os irmãos. Mas nós estamos aqui nesta série de estudos, tem alguns irmãos que estão aqui pela primeira vez, acredito que aqui a Marinalva é a primeira vez, né, que você está vendo essa mensagem, o esposo também, alguns irmãos também. Mas nós estamos falando aqui sobre o plano da salvação. E nós vamos chegar hoje no último tópico aqui embaixo, que fala sobre a glorificação, tá? Nós já falamos sobre a salvação, os irmãos que estão aqui da sede também já conhecem, mais do que eu, poderia falar muito melhor do que eu, mas hoje nós vamos falar sobre o último estágio da salvação. Nós falamos que todas essas etapas nós poderíamos incluir algumas mais, tá? Como a adoção, tantas coisas a gente poderia colocar ainda, mas nós vamos parar nestes 4 tópicos, a justificação, a regeneração, a santificação e a glorificação. E a glorificação, ela está aqui em destaque, porque nós aprendemos na palavra do Senhor, nós sabemos, né, nós já repetimos aqui praticamente todos os cultos, que a salvação é um plano de Deus para a humanidade que caiu, né, através ali da queda de Adão e Eva, né, não só Adão, mas Adão e Eva no pecado. Eles erraram, caíram, cometeram aquele pecado, e aquele pecado ele passou para toda a humanidade. Tanto que a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque quando o pecado ele entra no mundo, como consequência do pecado, o que entrou no mundo? A morte, né? Porque o efeito do pecado é a morte, o preço do pecado é a morte. Mas nós aprendemos na palavra do Senhor que Deus, desde o início, Ele tem um plano de salvação para a humanidade. E esse plano é traçado desde o início, ali quando Abel ele oferece aquele sacrifício daquele animal em louvor e adoração a Deus. E desde quando o homem caiu, até mesmo ali quando o Senhor estava dialogando ali com o casal e com a serpente, o Senhor traz ali a primeira profecia, falando que a serpente, ela morderia o calcanhar ali do homem, mas o filho do homem esmagaria a cabeça da serpente, o descendente de Eva esmagaria a cabeça da serpente, falando já de Jesus logo nos primeiros capítulos da Bíblia. E nós vemos ali que quando Jesus ele vem para trazer ali a salvação para a humanidade, para pregar as boas novas, e quando ele morre ali naquela cruz do Calvário, e ao 3º dia ele ressuscita, uma obra gloriosa começa a acontecer na igreja ou naqueles que creem no Evangelho, que é este plano tão tremendo, tão glorioso, que é a justificação, a regeneração e a santificação.
E quando eu entendo que a justificação é quando Deus, Ele perdoa os meus pecados através do sacrifício de Jesus, e eu começo a viver uma vida não pautada na culpa, porque eu sei que eu sou um pecador, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu peco, mas eu sei que através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, o Senhor, Ele me traz a justificação, que é quando o homem ele é colocado ali naquele tribunal diante do juiz, e o juiz é Deus, né, o nosso Deus, e Ele olha para nós naquele período ali que nós estamos ali naquele tribunal, e Ele não olha para nós segundo as nossas obras, segundo aquilo que nós fazemos, porque se Ele olhar para cada um de nós segundo aquilo que nós fazemos ou merecemos, o nosso merecimento seria o quê? A morte, morte eterna. Mas Ele olha para nós e Ele vê o sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, e através deste ato de bondade de Deus, este ato de misericórdia, que não tem nada a ver comigo, mas é totalmente de Deus, porque Deus me amou e eu recebi o Evangelho, recebi a mensagem, eu recebi a justificação e eu passei pela regeneração, que a regeneração nada mais é do que o novo nascimento. O novo nascimento em Cristo Jesus, porque a Bíblia fala, quando Jesus ele conversa ali com Nicodemos, ele fala: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, porque se você quem não nascer de novo, não pode herdar o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós passamos por esse novo nascimento, e esse novo nascimento é uma nova oportunidade onde o Senhor nos dá a graça de nós nos aproximarmos de Deus através do novo caminho que foi feito através do sacrifício de Jesus, e eu posso começar a cultuar a Deus através deste novo nascimento. E eu quero crer que aqui na nave da igreja, olhando bem para todos os bancos, vejo que estamos aqui numa igreja de cristãos, onde todos nós tivemos a oportunidade de nascer de novo. E quando nós nascemos de novo, nós temos a oportunidade de nos aproximar de Deus, cada vez mais. Aí nós chegamos na santificação. Porque a santificação, nós aprendemos também que a justificação e a regeneração é uma obra de Deus imediata na vida do cristão. É o start ali, o início da vida cristã. Mas a santificação, ela é um processo, né? A santificação, ela é um processo que nós vamos passar por este processo até o último dia das nossas vidas. Até nós darmos o nosso último suspiro, nós vamos passar por este processo de santificação. E a santificação na vida do crente é como se fosse o crescimento, né? E só cresce quem nasce, né? Nós falamos até no último estudo, né, pastor Miguel, que a santificação ela começa ali como se nós fôssemos um bebê, uma criança, né? Paulo até usa isso na palavra em algumas cartas, principalmente em Coríntios, que ele fala que ele alimenta ali a igreja com leitinho espiritual, porque a igreja ainda não estava preparada para ter um alimento mais sólido, né? E a santificação é este crescimento na vida do crente. Só cresce quem nasceu, né? Quem nasceu de novo tem esta oportunidade de crescer. E nós aprendemos aqui nesta série de estudos que nós temos o Espírito Santo nas nossas vidas, e é o Espírito Santo quem nos capacita a andar na presença de Deus, e eu não posso fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Porque quando eu nasço de novo, eu nasço não da carne e sangue, mas da água e do Espírito. É o Espírito Santo quem gera em mim esta nova vida, esta nova oportunidade de viver para Deus, de trazer um pouco para a humanidade aquilo que o homem tinha quando estava no jardim. Sabe, no jardim do Éden, quando o Senhor aparecia todos os dias ali na viração do dia, e o homem, Adão e Eva, tinha aquela comunhão com Deus, podia falar com Deus, se relacionar com Deus, e através da santificação deste processo, né? Eu disse para a igreja também, ensinei isso, que este processo de salvação não são etapas, né? Às vezes escrito aqui, dá a impressão que são etapas, né? Primeiro eu passo para a justificação, pela regeneração e pela santificação. E eu usei até uma palavra interessante ali, que às vezes a gente não usa muito, né, muito usual, chamada concomitante, que quer dizer ao mesmo tempo.
ao mesmo tempo, Deus pega um homem pecador, uma mulher pecadora, e Ele transforma a vida desta mulher. Mas nós aprendemos que quando nós chegamos na santificação, tem que haver uma mão dupla. É Deus fazendo a obra na santificação inicial, dando aquele pontapé na onde você conhece ali o Evangelho. E é um processo na qual você faz parte, na qual você tem que separar a sua vida e está ouvindo esta palavra, ou que está ouvindo a gente aqui pela internet, você tem o seu objetivo de vida tem que ser se santificar ao Senhor. Porque viver um evangelho, meu irmão, é algo glorioso. E é para os fortes. É para aqueles que tiveram um encontro com Deus. Porque não adianta eu querer viver um evangelho na minha força, na minha capacidade. Por isso que Jesus, ele combatia tanto a hipocrisia, né, dos fariseus, principalmente. Nós lemos tanto isso na palavra. Por quê? Porque a hipocrisia é você querer... O que é a hipocrisia? Era como naqueles teatros gregos antigos que as pessoas colocavam uma máscara e vivia ali aquela cena, aquela encenação, aquele teatro, mas não era a pessoa, ele estava vivendo um personagem. Mas dentro da igreja não tem como você viver desta forma. Você tem que ser transformado, você tem que nascer de novo, você tem que ser regenerado e você tem que viver uma vida de santidade. Por que eu estou falando isso? Porque hoje me assusta o nível de crentes que nós temos hoje no Brasil. Eu lembro na minha época de escola, eu sou convertido nosso ministério tem 27 anos, né? 27, 28. Então eu tenho 25 anos, 26 anos de convertido. E naquela época, eram poucos evangélicos naquela época, eram zoados na escola, né? Às vezes você tinha que ficar até meio que escondido na escola, porque se descobrisse que você era crente, você era taxado ali, as pessoas começavam a zombar de você. Mas hoje o que nós vemos é que existem vários tipos de evangelhos por aí, né? E cada um se amolda ao seu, né? Ao seu evangelho que você quer. Tem aquele evangelho mais liberal, né? Que você pode fazer tudo e você vai lá na igreja no domingo, pede perdão, glória a Deus e aleluia. E eu fico assustado, por quê? Porque aonde você trabalha, pense comigo agora, vamos fazer uma reflexão, eu já vou entrar aqui na glorificação. Você conhece algum evangélico na sua empresa? Na minha igreja são vários. Na minha empresa são vários. Mas às vezes você começa a analisar o testemunho que essas pessoas estão oferecendo dentro das suas empresas, no seu dia a dia, em casa. E é vergonhoso. O pastor falou aqui domingo, como que pode? Se uma pessoa sobe no altar para pregar e solta um palavrão, é porque na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, ele não se policia, né? Já virou tão natural que às vezes tem a oportunidade para trazer a palavra. E isso é um erro muito grave também, e isso é uma responsabilidade muito grande do anjo da igreja, do pastor, da liderança. Porque eu não posso olhar para uma pessoa e achar porque ela fala bem, ela tem uma oratória boa, eu vou pegar esta pessoa, vou colocar no altar, sem que esta pessoa tenha tido um encontro real e pessoal com Deus, levando a sua vida em santificação. Porque a obra de Deus, meu irmão, é algo muito sério. Eu não posso
achar que subir aqui está bom, é muito bom. Porque na verdade eu tenho que subir neste altar com temor e tremor. Porque eu posso fazer as coisas para o homem, para receber aplausos, as pessoas gostam de um pregador eloquente, que fala maravilhas, que entrega bênção, entrega profecias, entrega maravilhas ir para a igreja, a porta está aberta, o carro está chegando, a conta bancária está ali alavancando. Mas se eu não viver a palavra, meu irmão, se eu não viver o evangelho em santidade, em santificação, eu posso ganhar o mundo inteiro, mas do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha própria alma? Então, quando o pastor Miguel e a pastora Zilda me deu esta oportunidade para trazer estudos para a igreja, o Espírito Santo ele foi ministrando. Por quê? Porque a salvação, meu irmão, não é brincadeira. A salvação ela é um presente muito precioso que Deus deu para mim e para você. E é um presente que para mim não custou nada. É pela graça. É um favor imerecido, é um favor que eu não merecia, mas Deus, pela sua infinita misericórdia, resolveu me escolher dentre bilhões de pessoas, não sei porquê, não sei o que Ele viu em mim, mas Ele me escolheu. Não porque eu sou melhor, ou porque eu sou bom, ou porque eu tenho alguma coisa para oferecer, mas porque eu sou um pecador miserável que carece da misericórdia e da graça de Deus. Mas por ser um presente que para mim não custou nada, não quer dizer que ele foi de graça. Porque custou um alto preço, para mim não custou nada, mas para Deus custou tudo. Que foi Ele ter que entregar o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. E diz a palavra que todo aquele que nele crê, não perece, mas tem a vida. E estudando as cartas, principalmente de Paulo, e de Pedro e de João também, eles nos ensinam a olhar para a palavra de Deus. E quando eu falo aqui de glorificação, eu falo de salvação eterna. Para você que ainda não tinha entendido, a glorificação é o último estágio da salvação. É aquele estágio onde o Senhor ele vai consumar todas as coisas, porque hoje eu ando em santidade num corpo pecador, num corpo falho, num corpo na qual tem dias que eu tropeço, eu faço coisas que não deveria, que não agrada a Deus, e é necessário eu me aproximar de Deus com um coração contrito e quebrantado. Porque ser justificado por Deus não quer dizer que eu posso viver a regalia, fazer tudo o que tiver, porque Deus já me perdoou, fazer o que quiser, porque Deus já me perdoou, não. Mas é saber que quando eu peco, e se eu digo que eu não tenho pecado, diz João, eu sou um pecador, porque todos nós pecamos. Mas quando nós pecamos e confessamos os nossos pecados, e detalhe, e abandonamos o nosso pecado, nós temos um advogado fiel que nos perdoa, é Jesus Cristo. Mas eu não posso conviver com o pecado na minha vida e achar que isso é normal. Eu não posso ficar ali vendo coisas que eu sei que não agrada a Deus e achar que isso é normal. Eu não posso ficar colocando coisas na minha boca que eu sei que não agrada a Deus, achando que isso é normal. Eu não posso ficar falando palavras torpes com a minha boca, com a minha língua e achar que isso é normal, está tudo certo. Eu sou falho, eu sou pecador mesmo e achar que está tudo certo, não. Porque nós precisamos nos policiar todos os dias e corrigir áreas nas nossas vidas que nós sabemos, você sabe que você precisa de um conserto. Eu sei que eu preciso de um conserto.
E eu tenho que olhar para a palavra e olhar para Jesus e olhar para Ele como o meu modelo de vida. E principalmente quem sobe neste altar. Hoje até que parou um pouco, mas há muitos anos atrás era comum a gente ouvir isso na igreja. Não olha para mim não, porque eu sou um pecador. Você já ouviu isso? Irmão, não olha para mim não, eu sou um pecador. Se olhar para mim você vai ficar decepcionado, vai mesmo. Só que quem sobe neste lugar, lembra de Paulo? Sede meus imitadores, como eu sou imitador de... Então eu tenho que subir neste lugar, meu irmão, sendo um exemplo para você. Porque se eu não for um exemplo para você, alguma coisa está errada na minha vida e eu preciso me consertar. Ah, vou sair da igreja? Não. Você não precisa sair da igreja. Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas você precisa conversar com alguém. Sabe quando a Bíblia fala? Isso a gente não faz mais, já reparou? Confessai as vossas culpas uns para os outros. Só que hoje a gente pensa desta forma. Por que eu vou falar para alguém? Eu não confio nesta pessoa. É difícil, né, irmãos? Mas eu preciso pregar a palavra de Deus. Porque se eu não pregar a palavra de Deus, o que a Bíblia ensina, quando chegar a minha hora, e a minha hora vai chegar, o Senhor ele vai me cobrar, ele vai falar assim, o que você fez com a oportunidade que eu te dei? O que você estava buscando? O que você estava querendo? A Bíblia fala para mim não desejar ser mestre, porque a quem muito é dado, muito é requerido. E você que está aí sentado no banco, meu irmão, você não sabe como que você é abençoado. Porque eu tenho que fazer a obra quando o Espírito Santo de Deus, ele me levanta. Porque às vezes eu entro na igreja, eu quero cargo, eu quero oportunidade, eu quero ministério, eu quero a obra, eu quero fazer isso, eu quero um crachá, eu quero estar na porta, eu quero estar aqui em cima. Mas irmão, você quer estar aqui em cima de qualquer jeito, ou transformado e chamado, capacitado, ungido por Deus. Por que eu estou falando isso? Porque tudo, meu irmão, se resume aqui na glorificação. A glorificação é o último estágio na vida do cristão. Porque quando eu chegar na glorificação, a glorificação é quando Deus me leva para a salvação eterna. Vamos entender desta forma para ficar fácil? A glorificação é quando Deus me leva para o estado eterno. Quando eu falo de salvação, eu falo de ressurreição dos mortos. E você sabia? O mais difícil quando você fala sobre a glorificação, porque a glorificação fala da vida eterna, tá? Vida eterna que você vai ter com Deus. E isso tem que estar fincado na nossa mente. Por isso que Jesus fala na oração do Pai Nosso também, em outros textos da Bíblia, venha a nós o teu reino. Porque você tem que viver nesta terra como se a sua cabeça já estivesse no céu, lá. Porque o céu é de verdade. O céu, ele existe. O céu, ele é real. E se eu estou na igreja, Paulo fala, se der tempo nós vamos ler lá em Coríntios capítulo 15, você pode ler na tua casa, fala sobre a ressurreição dos mortos. Principalmente a ressurreição daquele que crê em Jesus. Porque o crente, isso é interessante porque às vezes nós ficamos, às vezes não, sempre, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente fica muito triste. Mas quando você perde alguém que conhece a Cristo, o cristão não morre. Você sabia disso? Ele descansa no
Senhor. E para começar este estudo, eu quero que você abra comigo, eu vou começar de trás para frente. Vamos lá para o final já. Apocalipse capítulo 21. Vocês acharam que eu não ia ler a Bíblia, né? Apocalipse capítulo 21, acho que eu não coloquei aqui. Tá, tudo bem. Apocalipse capítulo 21. Quando eu leio esta palavra, meu irmão, e eu li ela muitas vezes nesses últimos dias. E acredito que você também tenha lido a Bíblia, né? Quantos aqui neste último mês, a gente fez esse estudo um mês atrás, leu pelo menos um livro da Bíblia? Levanta a mão. Um livro, uma carta. Irmãos, metade da igreja poderia ser melhor, né? Estude a palavra. Medite nela de dia e de noite. Eu já disse isso aqui, vou repetir. Domingo, quando a gente vem na igreja, que o anjo prega, outra pessoa prega, o Senhor, Ele traz ali um alimento espiritual para as nossas vidas, nos dando rumo, a direção, direcionamento. Mas o seu alimento espiritual é você e Deus. E você não se alimenta se você não ler a palavra. Lembra Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de... E a gente pensa que é só quando o pastor prega. Não, mas é quando você lê a Bíblia. É a boca de Deus falando comigo e contigo. Então vamos ler capítulo 21. E eu quero ler conforme eu aprendi com o pastor João. Quem já viu o pastor João pregando, ele sempre fala isso, muitas vezes. Não lê a Bíblia com pressa. Não lê a Bíblia rápido. Lê, respeita ponto e vírgula, né? Olha o que diz aqui a Bíblia. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Pode continuar, irmão. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda, somente este versículo, irmão: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Amém. Que tremendo, né? Irmãos, cada vez que eu lia esse texto, esses dias, eu me regozijava. Porque tudo isso está nos esperando. Para mim e para você. E hoje, neste estudo da glorificação, eu quero trabalhar mais na parte cronológica. Porque é isso que atrapalha muita gente, né? Dá muita confusão. Porque até mesmo entre os teólogos, tá? Porque a cronologia desses acontecimentos, quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 50, se alguém quiser abrir a Bíblia, pode abrir, que vocês me ajudam também. Os irmãos perceberam que eu não escrevo nada, e às vezes a gente pode se confundir ali nos versículos. Mas se você quiser abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50, fala sobre a ressurreição, né? E alguns versículos antes, fala que havia algumas pessoas na igreja que não acreditavam na ressurreição.
E Paulo até exorta eles falando assim, porque se nós estamos na igreja, no corpo de Cristo, e ele não ressuscitou, a nossa esperança ela é o quê? Ela é vã. Mas se ele ressuscitou dentre os mortos, como nós cremos e eu tenho ensinado, a nossa esperança ela é verdadeira. Quantos aqui crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Você crê? Seu coração se alegra quando você fala Jesus ressuscitou dentre os mortos. E você sabia que você também vai ressuscitar dentre os mortos? Porque diz, quem abriu aí? O que diz o versículo 50? Quem pode ler? Tem a voz bem forte, lê para mim. Bem forte. O irmão já foi. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Pode ler, irmão, por favor. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Só mais um versículo, irmão. Pode ler, irmão, por favor. E agora digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar Versículo 51, irmão. o mistério da verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Somente até aqui, por enquanto. Quando eu leio a palavra de Deus e ela fala sobre a ressurreição, aí eu vou lá, os irmãos podem me ajudar também, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se não me falha a memória, irmão, versículo 13. Se os irmãos achar, pode ler para mim também, mas eu vou falando aqui. A Bíblia me ensina que nós seremos ressuscitados. Olha que interessante, você conhece alguém que já morreu em Cristo Jesus? Que conheceu o Evangelho e partiu e está na glória? Todos nós conhecemos, né? Diz... Pode pôr, irmão, se o irmão achou, pode pôr para a gente. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Diz a respeito do arrebatamento da igreja. 13, irmão, mas aqui a gente pode ler também, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 14, irmão. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 15. Ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então na Bíblia tem uma promessa tão grande sobre a ressurreição, e nós temos que viver desta forma. Mas por que eu estou falando aqui que o mais difícil de pregar esta palavra é a cronologia? O que é a cronologia? É o tempo dos acontecimentos. Porque você vai estudar com um teólogo, ele vai falar assim, por exemplo, referente à grande tribulação. Vai falar que a igreja, ela vai passar pela grande tribulação. Isso tem um nome, não interessa agora, não quero ensinar teologia para você. Mas tem algumas pessoas que vão ensinar que a igreja ela vai passar metade da tribulação, né? Na metade da tribulação, a igreja vai ser arrebatada. Mas tem outro grupo de crentes que ensina que a igreja não vai passar pela tribulação. O que é a tribulação? É quando for aparecer o anticristo aqui nesta terra, né? Que vai reinar sobre toda a humanidade. E vai haver um período, como diz a Bíblia, que nunca houve igual na humanidade. Mas eu não quero falar sobre a escatologia, eu quero tentar focar nessa parte da ressurreição. E tentar trazer uns ensinamentos para você entender que você vai ressuscitar. Na nossa igreja, eu aprendi isso desde quando eu comecei a ouvir pregações sobre o assunto, e eu creio desta forma também, que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Eu creio que a tribulação, ela vai ser um momento na qual Deus vai tratar com Israel, né? Porque Deus não esqueceu de Israel. Hoje nós vivemos aqui no tempo dos gentios. E você entende o que é o tempo dos gentios? O tempo dos gentios é quando Deus abriu ali um parênteses, deixou ali um pouco Israel de lado e começou a tratar com a igreja.
E a igreja, ela não é só de Israel. A igreja, ela é formada por pessoas de todas as nações. E eu não posso aqui ensinar que só a igreja formosa de Cristo leva para os céus ou tenha a palavra de salvação, não. Toda a igreja que prega a verdade, e isso é o que nós precisamos tomar muito cuidado, porque na teologia você vai ter várias linhas, vários diferentes pensamentos, porque a Bíblia ela é muito complexa, né? O estudo de Deus, e teologia é isso, o estudo de Deus, ele é muito complexo. Mas uma coisa tem que ser primordial em todas as igrejas. Ela tem que ter um cabeça, que é Cristo. Tem que ter um Senhor, que é Cristo. Então toda a igreja ela tem que crer no sacrifício de Jesus. Tem que crer na salvação, que Deus salva a humanidade, né? Alguns vão ensinar que Deus, uma vez salvo, sempre salvo, né? Você deve saber de quem que eu estou falando. Outros vão falar que você pode sim perder a salvação se você não vigiar, se você não permanecer na presença do Senhor, você pode sim perder a salvação. Outros vão ensinar, não, uma vez salvo, sempre salvo, e não tem problema. Nós temos que nos amar como irmãos, respeitar as diferenças. É tão triste quando nós vemos ali na internet um crente atacando outro crente por causa de uma posição mais ou menos neste assunto. E há debates ali que eu nem perco tempo, irmão. Brigas, e um fala, eu estou certo, você está errado. Não, eu estou errado, você está certo. Como é que você vai saber que ele está certo ou você está certo? Só tem uma forma de saber quem está certo, quem está errado, quem sabe, quem chegou mais próximo ali da verdade. É quando nós chegarmos naquele dia. Porque quando eu fechar os meus olhos aqui nesta terra e abrir os meus olhos lá nos céus, aí eu vou ter entendimento quem chegou mais perto ali da verdade de Deus. Então não vamos brigar, irmão. Se um crê que vai passar na tribulação, meu irmão, passe com a graça de Deus, se isso é possível. Se você crê que você não vai passar, vamos subir juntos e vamos glorificar o nome do Senhor. Porque o importante é nós sabermos que, independente da linha teológica, todos nós cremos na salvação eterna. E estava até conversando com o irmão aqui da igreja, acho que esse versículo esclareceu um pouco as suas dúvidas, né, irmão? Lembra aquele dia que a gente conversou, que como que vai ser este novo céu, esta nova terra? Para falar dos céus, tá? Daqui a pouco eu quero chegar no nosso corpo transformado. A Bíblia fala, eu falei da cronologia por causa disso, porque tem alguns que ensinam que o novo céu e a nova terra é aqui, né? Aqui no planeta Terra, né? Só que a Bíblia que nós lemos aqui agora fala que é um novo céu e uma nova terra, né? E aqui a Bíblia fala da Nova Jerusalém, se você continuar lendo, vai falar da Nova Jerusalém que desce dos céus, né? Adornada, onde nós vamos andar por ruas de ouro e de cristal, nesse novo céu e nessa nova terra. Só que a Bíblia vai ensinar que este novo céu e esta nova terra é depois de um período chamado milênio. Você já ouviu falar no milênio? É quando acabar a grande tribulação, Jesus voltar aqui nesta terra novamente, pisar ali com seus pés no Monte das Oliveiras e diz que este monte vai se fender em dois e Jesus ali vai destruir todo o exército da besta ali do anticristo e este exército e esse anticristo vai ser lançado ali no lago de fogo. O inferno, inclusive, né? O inferno, você sabia que o inferno é um lugar de passagem? Porque o próprio inferno, diz a Bíblia, que vai ser Deus vai pegar o inferno e vai lançar o inferno no lago de fogo. Estou confundindo a sua mente, né? Vou tentar ir mais devagar, tá? Prometo. A Bíblia fala que é um lugar pior ainda. Quando a pessoa morre sem Cristo, ele fica no lago de fogo, né? O inferno. Onde nós vemos ali na parábola, né, do rico e do Lázaro, que Lázaro ele foi ali para o seio de Abraão, mas o rico ele ficou sendo atormentado ali pela chama. Você conhece essa parábola? Jesus traz ali uma ilustração mostrando mais ou menos como que é o inferno. E quem morre sem Cristo vai parar naquele lugar. Sofrimento eterno. Onde Jesus diz que a chama nunca se apagará, onde o verme não morre. Não pense que no inferno as pessoas vão ficar ali dormindo, não, é acordado mesmo, é sofrimento eterno.
Mas quando a gente fala de ressurreição, por que eu estou falando isso? Porque quando fala de ressurreição, não pensa que vai ser ressuscitado só os justos. Às vezes a gente tem essa visão, né? Somente aqueles que creem em Jesus vão ser ressuscitados. Mas se eu for lá em Daniel, capítulo 12, irmão, antes de colocar, só ver se eu estou certo, o versículo 1 fala da ressurreição dos justos e injustos. Então vai haver ressurreição dos dois lados, para aqueles que morreram sem Cristo e para aqueles que morreram com Cristo. Mas a cronologia é importante, agora você pode, tá, meu irmão? Se você tiver alguma dúvida, como os irmãos aqui perguntaram, pode levantar a mão e pode fazer pergunta, tá? Se eu não te escutar, eu vou aí perto, que eles não querem que eu saia daqui de perto, mas se eu escutar, eu repito o que você disse, pode levantar a sua mão, vamos conversar junto. E quando tem essa... Quando diz ali que o anjo tocará a trombeta, né? E aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tem um tempo. E eu creio que este tempo de ressurreição é antes da grande tribulação, tá bom? Você pode não concordar comigo, né? Você pode ter outra linha, mas eu creio que antes de começar a grande tribulação, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E isso é algo que eu tenho que viver. Porque a Bíblia fala assim, eis que venho sem demora, né? E Paulo ensinava as igrejas a viver este tempo do Evangelho, aguardando a volta de Cristo. Só que as pessoas, elas viviam tanto esperando a volta de Cristo, que diz lá em 2 Tessalonicenses que muitos irmãos pararam até de trabalhar. Porque eles pensavam assim, Jesus já vai voltar, então para que eu vou, né, ficar fadigando, né? Vou parar de trabalhar. E Paulo até falou, se você não trabalha, que não coma também, né? Porque, lembra que Deus falou ali para Adão, com o suor do teu rosto, comerás do pão. O pastor me ligou essa semana, falou, Ney, você ainda está trabalhando? Eu até dei uma risada, né, pastor? Falou, eu estou, pastor. Ele falou, mas eu não, né, já estou aposentado. Eu falei, graças a Deus, né, pastor, o senhor merece. O senhor trabalhou para isso, né? Eu ainda tenho pelo menos 20 anos, né? Se eu tivesse na lei antiga, era mais uns 10, 11, que eu comecei a trabalhar com 11 anos. 16 foi o meu primeiro registro. Então, com 52, 53, já estaria aposentado. Mas mudou tudo, né? Eu até brinquei com ele, ó, se não mudar, mais 20 anos eu vou ter ali que... né? Mas as pessoas viviam, né? Deixavam seus empregos porque achavam que Jesus ia voltar a qualquer momento. Mais ou menos está certo. Porque eu tenho que viver em vigilância, né? Eu tenho que crer que Jesus vai voltar a qualquer momento. E já passaram quanto tempo desde o nascimento de Jesus? 2000 anos? Quase 2000 anos, né? E Jesus não voltou ainda. Está demorando? Aí eu vou lá em 2 Pedro, né? Pedro fala assim, porque um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, né? Então se 1000 anos é como um dia, passou quantos dias? 2 dias. Então Jesus realmente, irmão, ele está voltando. Então quando o Senhor vier resgatar a sua igreja, por que eu creio que o Senhor vai resgatar a igreja antes da tribulação? Porque a tribulação é para tratar com Israel. 7 anos na qual o Senhor fecha esse tempo dos gentios, da igreja, né? Que diz a Bíblia que tem um que impede, né, o homem da iniquidade aparecer. Alguns vão falar, é a igreja. Mas eu creio que é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo ele vai junto com a igreja, né? E começa a grande tribulação e nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, aqueles que estiverem vivos. Porque diz que o arrebatamento da igreja vai ser num abrir e piscar de olhos, né? Você piscou, estamos lá nas nuvens, na glória. E aqueles que estiverem mortos, ressuscitarão antes ainda, vai ser mais rápido do que aqueles que estão vivos. Ressuscitarão primeiro. Não é isso que diz na Bíblia? Você conhece a palavra melhor do que eu? Então, vai haver a grande tribulação. Depois da grande tribulação, nós vamos reinar com Cristo 1000 anos, ainda nesta terra, irmão, 1000 anos nesta terra. Depois do milênio, aqueles que estiverem mortos vão ser ressuscitados, para passar
no grande tribunal de Deus, chamado juízo do trono branco. Acho que é mais ou menos isso que está na Bíblia. Juízo final, né? Todos, a Bíblia fala que o mar vai dar os seus mortos, não sei como que vai ser, mas todos vão ressuscitar. Só que a Bíblia fala, bem-aventurado, olha só que palavra tremenda, bem-aventurado aqueles que fizerem parte da primeira ressurreição, porque aqueles que participarem da primeira ressurreição já não têm o poder da segunda morte. Pode falar, irmã. Eu não sei como que vai ser o mistério. A irmã fez a pergunta. E aqueles que foram queimados, que não tem nem cinzas, nem pós, e hoje tá muito comum, né, as pessoas serem cremadas, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, isso não é impeditivo para Deus trazer de volta quem quer que seja. Sabe aqueles nossos irmãos que foram queimados na fogueira, lá no início, né, que eram queimados, incendiavam ali Roma? Não sei. Mas eu sei que o nosso Deus, ele tem tanto poder, que ele pode ressuscitar, trazer um grãozinho daqui, um grãozinho de lá, um grãozinho pode estar lá no Japão, outro grãozinho está lá no Brasil, outro grãozinho está lá no Canadá. Deus traz tudo de volta e vai ressuscitar esta pessoa, porque ele prometeu. Só que depois do milênio, todos vão ter que passar no juízo final. Só que diz a Bíblia que, olha só que interessante, né? Isso às vezes confunde as pessoas. Que no juízo final, Deus vai abrir os livros, né? Está lá em Apocalipse no finalzinho, e diz que aqueles que não forem achados nos livros, será lançado no lago de fogo. Lembra que o inferno foi lançado no lago de fogo? Então, vai ser lançado no lago de fogo. Só que olha só que interessante. Você sabia que na tribulação, ou até mesmo no milênio, vai nascer pessoas e vai morrer pessoas? Porque diz lá, ó como você tem que juntar a Bíblia, né? Eu não posso pegar um versículo isolado e ficar só naquele versículo, e eu tenho que deixar a Bíblia me ensinar. E tudo isso é a Bíblia que vai me ensinando. Lá em Isaías, a partir do capítulo 65 mesmo, diz que o jovem morrerá de quantos anos? Já leu isso? 100 anos. Olha só que interessante. E diz que naquele período, o leão irá comer palha como boi. Não é isso que fala a Bíblia? A serpente já não vai ser mais venenosa. Então no milênio vai ser um período de tanta paz, onde o inimigo das nossas almas, o diabo, tem gente que acha que o diabo está amarrado, né? Não, ele vai ser amarrado no milênio, ele vai ser preso ali por 1000 anos, depois ele vai ser solto, vai ter aquela guerra Gog e Magog, onde ele vai reunir uma multidão para tentar matar os eleitos de Deus, vai ser destruído para sempre. Aí começa novo céu e nova terra. Deu para entender, irmão? Depois de todo esse período, novo céu e nova terra. Fala, irmão. Sim. Sim, eu vou chegar nisso daí, nessa parte. Sim. 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 Sim, 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 sim. Mesmo porque nós lemos, né, que carne e sangue não herdarão o reino do céu. A gente leu isso. Vou chegar nessa parte. Espera só um pouquinho. Então, no milênio, na grande tribulação, vai nascer pessoas, vai morrer pessoas, né? Diz que pode haver até salvação na grande tribulação. Você sabia disso, que pode haver salvação na grande tribulação? Só que vai ser muito mais difícil do que hoje. Hoje eu tenho a oportunidade de entrar aqui na igreja e adorar a Deus. Mas na grande tribulação, se eu não adorar a besta, não tiver o sinal, eu não vou poder comprar, eu não vou poder comer, eu vou poder ser degolado, né? Se eu estiver adorando a Deus. Será que eu quero passar por isso? Mas por que eu estou falando isso? Porque quando tiver o juízo final, vai ter pessoas que nasceram depois do arrebatamento da igreja. Deu para entender? E no milênio vai crescer, vai nascer, vai ter gente, vai morrer. E vai ter pessoas que vão viver em santidade, vão ser salvas. E tem pessoas que não. A humanidade é caída, este corpo. Vai ter pessoas que vão rejeitar a Deus até mesmo no milênio, né? Então, quando tiver esse juízo final, aqueles que tiverem feito bem, como diz a palavra, vai para a presença de Deus. Aqueles que tiverem feito mal,
Lago de fogo. Só que a igreja, preste atenção, a igreja já vai ter passado pela primeira ressurreição. É difícil entender isso, irmãos? É um pouquinho difícil, irmão? É um pouquinho? Tá, vou tentar explicar mais calma. Eu sei que é complicado. É complicado entender essas coisas. Porque a cronologia... Por isso que às vezes você vê uma seita, eu não vou citar nomes aqui porque não é a minha intenção, que confunde tudo a cabeça da gente, né? Porque faz um lamaçal, e eu espero não estar fazendo isso com vocês, irmão, de coração. Porque eu estou tentando pregar aqui a Bíblia de uma forma simples, na cronologia certa, para você entender. Mas se você não entendeu, se está muito complicado, eu só quero que você entenda uma coisa. O céu existe, a ressurreição existe. O poder de Deus, ele vai atuar na minha e na sua vida. Nós vamos morar naquele céu que nós lemos em Apocalipse 21. Não vai ser esta terra que nós conhecemos hoje, porque Deus vai fazer novo. Eis que crio novos céus, nova terra. Umas curiosidades que nós vamos ter ali naquele céu. Eu falei da Nova Jerusalém, que vai descer do céu, certo? Meu Deus, como a hora voa. Você sabia... Só o tamanho da Jerusalém, quando fala ali em côvados na sua Bíblia, não fala que a Jerusalém ela vai ter um tamanho quadrado igual em todos os lados. Você sabia que o comprimento da Nova Jerusalém que vai descer do céu, eu não estudei mais ou menos, mas eu vou fazer aqui de cabeça, mais ou menos 2.200 quilômetros de largura, de comprimento, de largura, voltando para cá 2.200 quilômetros, mas fechando aqui 2.200 quilômetros. Imagina um quadrado de 2.200 quilômetros. Os irmãos que dirigem carro, mais do que eu, que sabem muito mais, que eu estou aprendendo agora, 2.200 quilômetros, dá para chegar em Brasília? Aqui de São Paulo? Ou passa? Brasília. 1.000 km. Daqui em Brasília é 1.000. Só para você ter uma noção do tamanho da Nova Jerusalém. Você talvez nunca tenha pensado nisso. Imagina o dobro de distância daqui em Brasília, 2 vezes, reto, para cá e para cá. Qual que é a maior cidade do mundo hoje? Tóquio, no Japão, não é? 40 milhões de pessoas. Não chega nem perto do tamanho da Nova Jerusalém. Agora você imagina uma cidade deste tamanho, descendo dos céus, com muros, acho que a altura deste muro, se não estiver falhando aqui a memória, é 70 metros de altura. E os muros são de pedras preciosas. Olha só de largura, né, pastor? 60 metros, 70 de altura. As ruas são de ouro e de cristal. Te alegrou o coração agora que você vai morar nesta cidade? Será que Jesus merece uma salva de palmas pelo que ele vai fazer pela gente? Você já se imaginou entrando nesta cidade? E como é que eu vou entrar nessa cidade? Agora eu vou chegar aqui, pegar o gancho do irmão. Nós vamos entrar com um corpo transformado, glorificado pelo poder de Deus. Você já parou como que vai ser este corpo? Porque se carne e sangue não entra no reino de Deus, e a minha referência é Cristo ressuscitado, por isso que nós temos que crer que Cristo ressuscitou, porque a Bíblia fala que o nosso corpo será o quê? Semelhante ao corpo de Jesus. E como que era o corpo de Jesus ressuscitado? Uma coisa que você tem que apagar, se você pensa na sua mente que lá no céu nós não vamos conhecer ninguém, vai apagar toda a nossa memória, nós vamos ser ali pessoas... Alguém já pensou dessa forma? Já? Você ia perguntar? Oh, glória a Deus, então já tô em sintonia. A gente acha que não vai conhecer ninguém, não é? Só que a Bíblia fala
que nós vamos sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Vamos bater um papo. Como é que eu vou saber se é Abraão, Isaac e Jacó se eu não lembro deles? Pode falar, irmão. Então, o nosso corpo será parecido com o de Jesus. Você lembra? Vamos um pouquinho aqui na Bíblia. Irmão, pode levantar a mão, tá? Estou gostando que os irmãos hoje estão participando mais. Parece que participa mais do que quando eu estou aqui embaixo, né? Então, ficar aqui em cima. Quando Jesus ressuscitou, às vezes a gente pensa assim, né? Que Jesus, ele removeu a pedra, né? Que estava ali no sepulcro. Mas Jesus não removeu a pedra. Quem removeu a pedra foram os anjos. Porque Jesus não precisava daquela pedra removida para poder passar daquele sepulcro. A pedra, ela foi removida para mim e para você. Para a gente poder entrar lá dentro e ver, puxa, realmente, está ali tudo enroladinho, bonitinho, os lençóis, o linho, mas o corpo dele não está mais aqui. Mas como? Quer falar, pastor? Pode falar. Sim. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor. Não, tá certinho, obrigado. Cumprimento bom. Complementando aqui o que o pastor está dizendo. Por que nós não vamos sofrer? Eu ia falar exatamente isso, pastor. Por que lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia? Porque este corpo glorificado, a Bíblia fala assim, em 1 Coríntios, o corpo corruptível, isso é difícil de falar, se revestirá da incorruptibilidade. Esse corpo corruptível é que se corrompe. Se corrompe por quê? Por causa da ação do pecado. Por causa da ação do pecado. Quando eu receber esse corpo incorruptível, que não tem mais carne e sangue, não herdará o reino de Deus, esse corpo será incorruptível. Ele não vai mais sofrer a degradação do pecado. Por isso que o homem vai viver para sempre, a mulher vai viver para sempre. Por quê? Porque o pecado que nos traz choro, o pecado que nos traz lembranças ruins, esse chip que o pastor falou, o pecado que nos traz ali pensamentos ruins, sofrimento, isso não vai ter mais, o pecado vai ser arrancado de nós. Então, como nós vamos estar no céu com o corpo glorificado, sem pecado, o efeito do pecado já não vai ter mais poder sobre a minha vida. Por isso que não vai haver tristeza, não vai haver choro. Se você conhecer alguém que porventura não foi salvo, você não vai ficar triste. Por quê? Porque aquele sentimento do pecado já não vai mais existir na minha vida e na sua vida. Por isso que você vai lembrar. Eu vou ver a minha irmã, eu vou me lembrar dela. Nós vivemos juntos, tivemos uma história. E olha que interessante, quando Jesus ressuscitou, só para a gente voltar aqui para o assunto, pode levantar a mão, tá? Quem tiver dúvida. Eu sei que esse é um assunto que tem muitas dúvidas. Se eu não souber, graças a Deus o pastor está aqui, pode nos ajudar também. Tem o presbíteros aqui também, conhece mais do que eu, pode ajudar. Se ninguém souber, a gente vai dobrar os nossos joelhos e vamos buscar a presença de Deus, porque o Espírito Santo nos ensina. Amém. Sim.
Ponto. Uhum. É desse. Não, pode falar, pastor. Eu falei de Daniel 12, versículo 1 fala sobre a tribulação, tá? Mas o versículo 2 diz assim, ó: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão. Capítulo 12 de Daniel, versículo 2, irmão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Então, quando eu falei que vai haver ressurreição dos dois lados, é uma ressurreição para ser lançada no lago de fogo. Não pensa que vai ser um espírito que vai estar ali, não, vai ter um corpo sofrendo. Mas vamos para o nosso corpo. Como que será este corpo? Isso que eu queria, uns minutinhos a gente já encerra. Pensa no corpo de Jesus. Quando ele estava ali no caminho de Emaús, diz a Bíblia que os dois discípulos ali no caminho de Emaús não reconheceu Jesus, certo? Eu fico imaginando a aparência de Jesus. Porque se é um corpo incorruptível, eu acho que vai ser um corpo que vai estar ali na sua melhor idade. Sabe aquele... Imagina um corpo que você não tem mais cansaço. Já pensou nisso? Sabe aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca? Às vezes tem alguém aqui dentro que está com uma dor de cabeça o dia inteiro e vem para o culto ali na força, mas a cabeça está ali, ó. O joelho não funciona, né, irmã? Imagina tudo isso tirado de você e você vivendo numa saúde plena, tão boa. Eu não vou conseguir explicar para você como é que funciona este corpo. Mas eu vou dar um exemplo ali. Não vou dar esse exemplo não, deixa para uma outra hora. Mas é um corpo que é um corpo, tá? Não é um espírito. Por que eu falo para você que não é um espírito? E Jesus, já sabendo que a igreja podia pensar nisso, diz a Bíblia lá em Lucas, capítulo 24. Aliás, no caminho de Emaús também, primeiramente, quando eles não conhecem Jesus e Jesus parte o pão, na hora que ele levanta aquele pão, eu imagino que, né, ali a sua blusa abaixa, aparece, né, porque ele diz que ele tem as marcas, né. Na hora que aqueles homens vê Jesus orando pelo pão e aquelas marcas na mão, Jesus simplesmente desapareceu. Imagina, eu estou aqui na sua frente, desaparece. Só que diz que no mesmo instante eles voltam correndo para Jerusalém, os discípulos eles estão... João fala isso, né? João, lá no final, capítulo 20, 21, tá? Fala que a Bíblia frisa muito bem isso, eles estavam com as portas e janelas fechadas, com medo das autoridades judaicas. E diz que Jesus se apresentou no meio deles. Então, no meio, imagino que estavam ali os 12 reunidos, talvez algumas mulheres também, Maria, orando. Né? Imagina ali, conversando, orando, não sei, a Bíblia não fala, mas estava ali uma roda, imagina um círculo, e do nada, com a porta fechada, a janela fechada, Jesus, pum, aparece no meio deles. E eles ficam assustados. Por que eu estou falando isso? Porque o seu corpo vai ser semelhante a este corpo. E diz a Bíblia que Jesus, vendo eles, fala assim, vocês têm alguma coisa para comer? Já leram isso na Bíblia? Né? Jesus estava com o corpo
ressuscitado, corpo glorioso, um corpo transformado, um corpo incorruptível. Diz que ele pega aquele peixe, se não me falha a memória, mel, e ele come na frente dos discípulos. E sabe o que ele faz em seguida? Pum! Desaparece. Chega Tomé. Imagina que Jesus esteve aqui. Se eu não ver ele, se eu não colocar a minha mão do lado, se eu não ver as marcas, de maneira nenhuma eu crerei. Jesus de novo. Pum! Aparece no meio deles. E vai direto em Tomé. Venha, Tomé. Toca. Coloca aqui a sua mão do lado da minha. O que ele faz? Ele se rende e fala, Senhor meu, Deus meu. Tomé, porque você viu, você creu? Mais bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Ficou alguma dúvida? Várias. Uma não, irmão, várias. Pode falar, irmão. Infelizmente, irmão. Infelizmente. 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 Assim como quem morre em Cristo fica no seio de Abraão. Né? Pode falar, irmã. Sim. Certo. Sim. Eu acredito. Eu acredito e eu creio que foi um momento de Deus com você, né? Todos nós aqui, se você for perguntar para cada um de nós, teve algum momento especial com Deus, né? Eu lembro uma vez, nunca faça isso, tá, irmãos? Foi lá na Formosa de Cristo. Eu estava começando a ir para a igreja também. Olha só que experiência que eu tive. E eu estava coração... Aquele dia estava difícil. O início é difícil, né? E eu cheguei na igreja, eu dobrei os meus joelhos chorando. E eu falei, Deus, se o Senhor é na minha vida, não faça isso, tá? Que eu nunca mais fiz, tá? Aonde eu abri, fala comigo hoje. Aí eu abri, só abri a Bíblia, caiu lá na fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque e Abidnego, capítulo 3 de Daniel, né? Aí o pastor Wilson foi pregar aquele dia. Onde que ele pregou? Irmão, chorei tanto. Falei, Deus, nunca mais eu vou duvidar que o Senhor está na minha vida. O mundo espiritual é real. O céu é real. Nós encerramos hoje esse estudo, né? E eu queria um feedback dos irmãos, se os irmãos gostaram, se os irmãos aprovaram, se está legal. Eu sei que eu não sou um bom professor, preciso aprender muito. Mas o que eu quero passar para os irmãos, eu quero que os irmãos sintam isso, até me emociono com isso, que a salvação é o bem mais precioso que Deus te deu e o céu, ele existe, ele é real. Esse corpo que eu falei hoje, igual de Jesus, você vai ter um dia um igual. Esta cidade, irmãos, eu tentei falar um pouco aqui na minha mente, como eu imagino, mas... é muito maior do que eu falei para você. O novo céu, a nova terra. Diz que não vai haver mar, não vai haver sol. Sabia disso? Porque o próprio Senhor vai ser a nossa luz. Não vai precisar de um sol, não vai haver noite. Nesse novo céu e nessa nova terra. E tudo isso está me esperando, está te esperando.
Então, se eu ministrei esta série de ministrações sobre salvação, e eu consegui colocar no teu coração, que você nunca mais duvide, ou saia da sua boca: Senhor, será que o Senhor me escolheu? Senhor, será que eu sou salvo? Será que o Senhor me chamou realmente? Se eu conseguir tirar essa frase da sua boca, meu irmão, já estou satisfeito. Se uma pessoa já falou: olha, Ney, depois daquela ministração, daquelas 5, 6 ministrações, eu nunca mais duvidei da minha salvação e eu dou um valor muito grande para a minha salvação. Então guarde isso no seu coração. O pastor vai me dar mais oportunidades, eu vou preparar mais coisas, mas essa parte encerrou, tá? Encerrou aqui, na Formosa de Cristo, nesse período. Mas continue cultivando esta salvação no seu coração, viva tudo isso. Porque o Evangelho, quando eu falo que o Evangelho é para fortes, mas é para aqueles que o Senhor chamou, escolheu, transformou, regenerou, transformou, tá? Deus abençoe a sua vida e eu passo para o pastor. Amém, graças a Deus. E nós vamos passar até a vinda de Cristo aprendendo.